Bom dia a todos vocês. Vamos pedir proteção ao Divino Mestre para essa semana que está começando. Que Ele jorre a sua luz divina para todos nós, nos dando forças, nos dando capacidade para vencer todo o mal deste mundo e ter uma semana muito feliz, equilibrada. Amém. Hoje nós vamos continuar Atos 23 e o título é O Julgamento Diabólico dos Sacerdotes Judeus. Nós estamos estudando em Apocalipse sobre as igrejas. A carta de Jesus Cristo às igrejas está ligada com o tema de hoje em Atos, não diretamente, mas indiretamente. Porque nós vemos que certas igrejas, elas surgiram a partir dos apóstolos, elas eram igrejas cristãs e aí elas foram aumentando em número e essas igrejas cristãs, a maioria delas começaram a participar das coisas deste mundo, perdendo um pouco da identidade cristã. Mas aquilo que nós vamos falar hoje é sobre as outras igrejas que não se aderiram ao cristianismo naquela época, as sinagogas, esses templos, elas não deixaram de existir, não, pelo contrário, elas continuaram florescendo e fundando mais sinagogas, mais igrejas. É uma igreja com uma história diabólica, que eu não tenho muita informação se elas se redimiram ou não. Mas aquelas igrejas lá na região de Jerusalém, nós sabemos que muitas delas não redimiram, porque até hoje ainda não aceitam Jesus Cristo como o Messias. Aqui para nós, se a gente analisar a história, nós vamos ver que houve uma época em que a pessoa deveria tomar muito cuidado com aquilo que dizia, com aquilo que cria, porque era a época da Inquisição e muitos foram acusados injustamente, tiveram seus bens cassados e levados para a igreja e outras instituições. Nós conhecemos também, por exemplo, a história de Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela foi considerada uma feiticeira e ela foi condenada a morrer queimada. Nós conhecemos a história de Joana d'Arc. Mas veja que por um passe de mágica hoje em dia, Joana d'Arc foi santificada, ela foi canonizada. Não entendo muito bem se houve um arrependimento dessas igrejas ou não, com essa santificação de Joana d'Arc, porque por trás da história de Joana d'Arc estava aquela igreja diabólica tramando contra os filhos de Deus. Na história de hoje nós vamos ver uma trama totalmente diabólica dos sacerdotes da sinagoga judaica contra o apóstolo Paulo, tramando para matá-lo. Vamos primeiro à palavra de Deus e depois nós voltaremos com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 23, versículos de 11 a 22. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam, enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo.
Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando uns dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada para Paulo. Eles jejuaram solenemente, não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Vocês viram na leitura a natureza desse juramento diabólico. Eles juraram não comer, não beber por 40 dias, enquanto não matassem Paulo. Eles eram sacerdotes, gente, dentro lá da sinagoga. Mas como é que nós vamos entender se a lei de Deus está desde o Antigo Testamento em vigor? E as sinagogas seguiam as leis de Moisés, a lei do Torá, e eles conheciam os profetas e tudo mais, mas eles estavam passando por cima da lei que diz para não matar. Já pensou um profissional religioso, uma pessoa que está lá representando Deus diante do povo, fazer uma trama tão diabólica dessa para matar um homem inocente? Nós já vimos isso anteriormente, eles fizeram a mesma coisa para matar Jesus Cristo e conseguiram, não é? Mas esse juramento eles poderiam fazer por causa do livre-arbítrio. Qualquer uma pessoa comandando uma igreja, eles podem fazer o que querem por causa do livre-arbítrio. Mas veja que esses sacerdotes, eles se tornaram anátemas. Eles foram amaldiçoados por Deus por causa disso. Leitura de Gálatas 23, 1, 8. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu que anunciar boas novas diferente das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, 9. Vocês vejam que isso é tão sério que está sendo explicado claramente. A gente não pode pregar algo contrário à palavra de Deus.
Vocês estão vendo a figura desses sacerdotes lá fazendo esse juramento de não comer, não beber enquanto eles não matassem o apóstolo Paulo, totalmente contra a palavra de Deus. Nós vemos que isso acontece muito dentro das igrejas, porque o homem pecador que está comandando a igreja, ele no seu livre-arbítrio, ele toma certas medidas em nome de Deus, o que não é, para o seu próprio bem, para os seus próprios interesses. Isso é o que eu estava falando para vocês, que aconteceu com Joana d'Arc e também com outros, muitos outros na Inquisição. Está falando aí na palavra que mais de 40 homens participaram dessa conspiração. E eles disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Eles conheciam a lei porque eles estavam jurando sob a maldição. Quer dizer que eles estavam, de certa forma, desafiando o próprio Deus. E isso é algo muito sério. Veja em que situação chegaram esses sacerdotes. E essa igreja diabólica, ela continuou e existe até hoje em dia essa ramificação. Agora, se existem arrependimentos, existem conversões nessas igrejas, eu não sei, porque eu não conheço todas as igrejas e longe de mim querer julgar, mas veja que é isso que nos diz a história. Nenhum religioso tem autoridade para eliminar um filho de Deus, porque está escrito para a gente não matar. E nenhum religioso tem autoridade de fazer nenhuma arte satânica por pensamentos ou por palavras. A gente vê muitos religiosos hoje em dia se envolvendo em animosidade contra pessoas, filhos de Deus que vivem nesta terra. Errado ou não, nós não deveríamos fazer nunca isso. Mas orar pela pessoa, confiar em Deus e na sua justiça, porque quando a gente quer abrir a nossa boca e fazer justiça por conta própria, significa que a gente não está confiando totalmente na justiça de Deus, não é? Mas que a gente não se engane, como estamos estudando em Apocalipse. Essas igrejas continuam existindo até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas são igrejas que estão quase mortas ou mortas. Para que essa igreja receba a iluminação total de nosso Senhor Jesus Cristo, elas têm que se arrepender e voltar ao estudo da palavra, ensinar a palavra de Deus 100%, tirar todas as coisas do homem, todas as coisas demoníacas, todas as coisas contra a palavra de Deus de dentro da igreja, para que ela volte a viver para Deus. Esses sacerdotes contra Paulo, eles eram saduceus, e aí nós vamos ver que tinha mais de 40 deles querendo matar Paulo. Mas existia um outro grupo ali que já tinham começado a defender Paulo, vocês viram no vídeo passado, que fazem parte dos judeus também, mas que são fariseus. Os fariseus eram excluídos pelos judeus saduceus. Mas vejam que esses fariseus estavam mais abertos ao cristianismo. Aí, gente, um sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, soube dessa conspiração e foi lá avisar Paulo. Essa é uma única vez que a gente vê informações sobre a família de Paulo depois da conversão dele a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo provavelmente foi deserdado da família pela sua crença em Jesus Cristo. Mas isso para o apóstolo Paulo era como se fosse apenas um detalhe, apenas uma pedra
em que o Satanás tinha colocado no seu caminho. Vocês estão vendo aí na tela a palavra do próprio apóstolo Paulo sobre isso. O apóstolo Paulo, ele, desde a sua conversão, ele manteve os olhos fixos em nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que nosso Senhor Jesus Cristo continua trabalhando com ele. Nós vimos no vídeo passado que Jesus Cristo, pela 5ª vez, apareceu em visão ao apóstolo Paulo em momentos cruciais, dando importantes informações a ele. Quer dizer que o apóstolo Paulo estava nessa comunhão direta com Jesus Cristo. E isso é uma coisa maravilhosa. A gente vê na figura do apóstolo Paulo o valor da gente arrepender e da gente ser aceito, da gente ser perdoado por nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós pecadores, uma esperança muito grande de que mesmo que a gente tenha feito algo muito errado um dia, se houve um sincero arrependimento, Jesus Cristo vai nos perdoar e vai sim nos dar uma segunda chance. E quando o sobrinho de Paulo contou para ele tudo o que estava acontecendo, ele imediatamente chamou o centurião e mandou seu sobrinho contar a história ao comandante, e o sobrinho fez isso. O motivo pelo qual o apóstolo Paulo fez isso, não sei se vocês estão lembrados dos vídeos passados, que o apóstolo Paulo tinha declarado para ele, o comandante, e também para o centurião, que ele era um cidadão romano. Então, o centurião e o comandante teriam que cumprir a lei nesse caso e teriam que fazer algo contra esses sacerdotes demoníacos, com certeza. Mas nós vamos parar por aqui e amanhã nós vamos continuar na graça de Deus para ver o que é que aconteceu depois de tudo isso. Que Jesus lhes dê saúde, paz, contentamento no coração, que haja união na sua família, para que tudo seja equilibrado e dessa forma você realize a vontade do Pai em sua vida. Bom dia, meus irmãos, muita paz, muito obrigada.